Fala galera, beleza? Quero convidar você para uma viagem que nós vamos fazer a partir de agora. Vai ser muito show. Estamos aqui na porta da nossa igreja. Estamos aqui com toda a equipe preparada para poder sair. E vai ser algo muito show. Vai ser muito bacana. Tenho certeza que você vai gostar. Vamos nessa? Vamos lá! Galera, estamos quase chegando no lugar onde tem algo muito legal para trazer para vocês. Não sei se vocês estão vendo, a gente está aqui agora no alto aqui da serra do Periperi, aqui em Vitória da Conquista. E existe algo muito interessante aqui em relação à nossa cidade, Vitória da Conquista, é a altitude da nossa cidade. Nós estamos hoje, a Vitória da Conquista está aí aproximadamente mais de 900 metros de altitude. E essa região aqui, galera, esse local que a gente se encontra, tem uma particularidade muito legal, muito interessante em relação aqui à cidade, que Vitória da Conquista já está em uma altitude alta, né? Já está bem alta, 900 e poucos metros. E essa localização aqui, que é chamado Parque do Periperi, nós estamos aqui a mais de 1000 metros de altitude. Em alguns locais aqui nessa região chega a mais de 1100 metros de altitude. E isso acaba, obviamente, influenciando aí nas temperaturas. Vitória da Conquista, na verdade, ela tem aí as temperaturas mais baixas aí do Nordeste brasileiro, né? Não é à toa que a cidade ela é chamada de Suíça Baiana. Nós estamos aqui, por exemplo, para você ter uma ideia, nós temos temperaturas aí abaixo de 10 graus. Essa semana aqui em Vitória da Conquista, nós tivemos sensação térmica de 7 graus aqui em Vitória da Conquista. Hoje é sexta-feira, que nós estamos gravando aí essa matéria. E ontem, quinta-feira, só para que você tenha ideia, nós tivemos aí uma temperatura mais baixa do que Campos do Jordão. Pensa você aí como é baixa essa temperatura. Mas não é sobre o clima de Vitória da Conquista que nós queremos trazer para você. Tem algo muito legal que a gente vai estar falando. Vamos nessa? Vamos lá! Muitas vezes na nossa vida, por decisões que a gente toma ao longo da nossa vida, a gente muitas vezes se sente encurralados, com medo, atemorizados, mas é justamente aí onde o amor de Deus nos alcança e a graça e a misericórdia dele. Vamos lá? Estamos chegando. Beleza, galera. Eu trouxe vocês aqui em cima para poder mostrar algo que na verdade é uma espécie ameaçada de extinção. Inclusive ela é reconhecida aí pela instituição internacional que defende espécies ameaçadas de extinção. E eu estou falando para vocês a respeito dessa espécie aqui, ó. Isso aqui é uma espécie de cactus muito especial que só existe em ambientes, em climas exatamente como esse, climas áridos, climas secos, em lugares altos. E não sei se você sabe, essa espécie ela está ameaçada de extinção. E por que eu trouxe você aqui para poder falar sobre essa espécie? Por dois motivos. Primeiro,
por uma questão de consciência ambiental. Nós, aqui está a nossa cidade, olha que imagem legal de Vitória da Conquista. E aí, trazendo para cá, falando dessa espécie, essa espécie está ameaçada de extinção. Por que ela está ameaçada de extinção? Toda essa região que você está vendo aqui, na verdade, ela está sendo degradada. Por quê? Por conta da extração de materiais, de pedra, de areia e tudo mais. E aí faz com que o habitat natural dessa espécie deixe de existir. E sobre isso eu quero trazer uma consciência para você nesse momento. Na verdade, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte hoje, ela faz parte da nossa vida. A morte hoje, ela faz parte da nossa existência. Mas a morte nem sempre ela fez parte da nossa vida. Nem sempre a morte, ela significou algo natural para as nossas vidas. Assim como essa espécie. Eu não sei se você está vendo. Ela é uma espécie extremamente robusta. Ela é uma espécie... Olha, tá vendo aqui os espinhos dela? Ela fica incrustada na areia, fica incrustada na rocha. Por quê? Porque Deus a criou dessa forma. Deus a criou desse jeito, Deus a criou com essas características. É uma espécie extremamente resistente, capaz de resistir ao clima, capaz de resistir a um clima árido, mas infelizmente, diante da ação do homem, diante da ação predatória do homem, ela não consegue ter resistência. Naturalmente ela foi criada para sobreviver. Naturalmente ela foi criada forte. Naturalmente ela foi criada com resistência. Mas infelizmente por conta do homem, ela sucumbe diante disso. Assim sou eu e você. Deus nos criou fortes, Deus nos criou capazes de resistir, Deus nos criou com vida, Deus nos criou fortes. Mas infelizmente o pecado, ele nos torna frágeis. O pecado nos torna frágeis, nós nos tornamos fracos. A Bíblia vai dizer, porque o salário do pecado é a morte. Continuando essa matéria, eu quero continuar falando sobre isso, falar sobre morte, mas eu quero também falar sobre vida. E eu quero convidar você para a gente ir agora para um lugar que a gente vai falar sobre isso. Vamos nessa? Ok, muito bem, pessoal. Estamos aqui em um lugar muito especial. Estamos aqui... Talvez seja um dos lugares turísticos mais bonitos aqui da cidade, Vitória da Conquista. Esse local é chamado de Cristo de Mário Cravo. Na verdade, ele foi aí, né, um grande artista que projetou essa obra. Essa obra aqui ela tem aproximadamente 33 metros. Ela foi construída na década de 80. E existe algo muito interessante nesse Cristo, que ele foge aquele padrão convencional de ideia de Cristo. Ela traz uma ideia assim, né, de alguém mais esguio, lembrando aí na verdade um sertanejo. Traz a ideia de um Cristo sertanejo, que reflete aí na verdade a realidade do povo sertanejo, a realidade sofrida desse povo do sertão. Então essa obra aqui na verdade, obviamente, além aí do sentido religioso, além da ideia do símbolo religioso que ele traz, mas ele também traz um pouquinho dessa questão cultural, essa questão histórica, essa questão regionalizada do povo sertanejo. Nós estamos aqui, como eu já falei para vocês, nós continuamos aqui, essa região aqui continua sendo aí essa reserva. Nós estamos aqui no alto da Serra do Periperi. Não sei se você está percebendo no nosso microfone, bastante vento, que venta muito. Aqui sim, com certeza, nós temos aí mais de 1.100 metros de altitude. Aqui é um frio que só Deus aguenta, ok? Mas eu trouxe você nesse lugar aqui para que a gente refletisse sobre uma realidade, ok? Eu trouxe você aqui para que a gente refletisse sobre uma realidade. E a despeito do significado dessa obra, a despeito do significado dela, o significado religioso dela, obviamente, nós como cristãos protestantes, nós não adotamos essa ideia, né, de um crucifixo com o Cristo pendurado nela, até mesmo porque nós cremos que Jesus ele ressuscitou e não há significado para nós no crucifixo um Cristo pendurado. Mas não deixa de nos ser um símbolo, não deixa de nos trazer uma realidade, não nos deixa de trazer para a gente um significado. E o que eu queria trazer para você nesse momento, nesse instante,
É o significado, não de repente, do Cristo grudado na cruz, que nós falamos, nós cremos que Jesus Cristo ele ressuscitou. Mas eu queria trazer você a refletir sobre o significado dessa imagem. Como disse, tirando aí o seu significado, a sua representação religiosa, mas o que essa imagem representa para você? Essa imagem, ela trouxe vários significados diferentes. Ela trouxe vários significados diferentes ao longo da história. Por exemplo, quando Jesus Cristo ele foi crucificado, a imagem ali, imagine você, Jesus ali no Gólgota. Obviamente Jerusalém não era uma cidade como Vitória da Conquista, com o tamanho da cidade que tem, mas também foi colocado no alto de uma cidade. Imagine você, quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, o que aquele evento, o que aquela situação significava para aquelas pessoas. E eu acredito que aquele evento trouxe vários significados diferentes para várias pessoas de diversos lugares. E cada uma delas pensou de uma forma completamente diferente umas das outras. Por quê? Para alguns, aquela cruz, ela representava nada mais do que a terceira entre três cruzes. Como você sabe, Jesus, quando ele foi crucificado, outros ladrões foram crucificados com ele, outras pessoas foram crucificadas. E aquelas pessoas que foram crucificadas com Jesus, ali na cruz do Calvário, aquelas pessoas haviam cometido crimes, mas Jesus ele nada havia cometido. Para alguns outros, o significado dessa cruz era um significado de injustiça, porque ali estava alguém que não havia cometido erro algum. O próprio Pôncio Pilatos, ele vai falar que ele lava as mãos, uma declaração clara de entendimento, de compreensão, que aquele homem nada aquele homem fez para merecer aquela morte. Para nós hoje, não é diferente. Não é diferente o significado para nós hoje. Para alguns, esse é um símbolo de opressão. Para alguns, esse é um símbolo de subjugar. Para alguns, esse é um símbolo de amarras. Pessoas que querem viver suas vidas da maneira que acham que devem viver. Pessoas que querem viver de qualquer maneira. Pessoas que querem viver das formas mais que querem viver. Para alguns outros, isso aqui significa um símbolo de poder. Para alguns outros, isso aqui significa nada mais do que um símbolo do capitalismo. Mas e para você? O que isso aqui representa? O que esse símbolo representa para você? Porque esse símbolo, para nós, ele só vai cumprir o propósito pelo qual ele existe se nós de fato compreendermos de fato o que ele significa para nós. A palavra do Senhor nos diz, vai nos dizer o seguinte lá em Coríntios, que a palavra da cruz, ela para aqueles que perecem, ela é loucura. Para aqueles que não compreendem, é loucura. Para um mundo que não entende o propósito de Deus, é loucura. Para um mundo que não compreende o significado dela, isso aqui nada mais é do que loucura. Mas para aqueles que entendem, para aqueles que compreendem, esse símbolo é o símbolo do poder de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus certa vez disse o seguinte: aquele que quiser, venha após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu trouxe você aqui nesse momento para trazer esse questionamento para você. O que isso aqui significa para você? Apenas um símbolo religioso? Apenas um símbolo que nós muitas vezes carregamos como pingente de uma joia? Apenas como um símbolo de uma determinada religião? Ou isso aqui representa a minha vida, a sua vida, a nossa vida, a vida de Jesus, que foi entregue na cruz por mim e por você? A resposta está em suas mãos. A resposta depende de você. O significado que isso aqui traz para você pode mudar a sua história. O significado disso aqui para você pode mudar a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. O que a cruz de Cristo representa para você hoje?